Olá, eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu vou te ensinar a fazer risoto. O risoto que eu vou fazer é o mais básico de todos, que é um risoto de queijo parmesão. Uma das coisas importantes para a gente escolher, para a gente poder fazer um bom risoto, é escolher o arroz certo. O arroz certo para a gente fazer o risoto é o arroz arbóreo, que é esse aqui que a gente está utilizando. A segunda etapa importante para a gente fazer um bom risoto é fazer um bom caldo. Eu fiz um caldo aqui durante 45 minutos. Anota aí: cebola, cenoura, salsão, um dente de alho, umas 2 folhas de louro, uns grãozinhos de pimenta do reino, uma folhinha de tomilho e você coloca isso para cozinhar 45 minutos. Não deixa ferver, que daí o caldo fica assim, ó, transparente, cristalino do jeito que tá esse aqui. Então a primeira parte é picar direitinho essa cebola. Eu vou colocar então aqui na minha panela, que eu já tô aquecendo, 2 pedacinhos de manteiga para derreter. Com a manteiga derretida, eu vou fritar um pouquinho essa cebola. Cuidado nesse fritar, que ela não pode ficar dourada demais. Ela tem que ser bem rapidinha para que ela fique só macia e perca aquele gosto forte de cebola. Ela fique um pouquinho mais adocicada. Pronto, olha lá, a cebola já refogou, já perdeu aquele cheiro mais forte que ela tinha e ela ficou ligeiramente murcha. Então não precisa ser muito tempo. Você sabia que cada vez que você coloca uma mão cheia de arroz, equivale a comida para uma pessoa? Então olha lá, ó, eu vou fazer aqui para 3 pessoas hoje, já que a gente está em casa o tempo inteiro, eu vou fazer agora para eu, minha esposa e o meu filho. 1, 2, 3 punhados. Aqui deve ter mais ou menos uns 250 a 260 gramas de arroz, que é o suficiente para fazer o nosso risoto de hoje. A gente vai colocar vinho. Esse vinho é vinho branco seco e quando a gente jogar, ele vai sfumare, como diz o italiano. E esse álcool do vinho também ajuda a liberar um pouquinho de amido do arroz. Pronto, saiu a minha fumacinha. E lembra que eu falei pra vocês que eu tô fazendo pro meu filho também. Meu filho tem 4 anos de idade, mas nem por isso eu preciso me preocupar com o vinho, porque esse vinho vai evaporar o álcool dele. Então não tem problema você colocar o vinho, é só deixar ele evaporar bem, que é essa etapa que a gente vai fazer agora. Vai abaixar um pouquinho o fogo e vai deixar esse vinho ir secando aos pouquinhos. Então, ó, agora mexendo devagarzinho o tempo inteiro, não precisa ser com força, e a gente vai fazer o cozimento desse arroz. Olha lá, a gente consegue ver agora que ele já evaporou totalmente o vinho, então o álcool também saiu, mas o perfume ficou. E agora, pouco a pouco, a gente sempre diz concha a concha. Como a gente não tem uma concha, a gente vai usar ele direto daqui, mas eu nunca deixo ele ficar muito cheio, ao contrário de quando a gente faz o arroz em casa, o arroz branco, que a gente coloca uma proporção de 2:1, aqui a gente usa até uma proporção maior, são 3:1. Então, cada uma parte de arroz, eu vou usar 3 partes de líquido. Bom, tá quase acabando aqui o tempo de cozimento e eu sei isso exatamente por quê. Primeiro, pelo tempo em si. Desde que eu coloquei o vinho pra cá, deu mais ou menos uns 17 a 18 minutos. Esse é o tempo do cozimento do risoto. E outra, pela questão estética mesmo. Eu tô vendo já que o grão tá bem cozido, tá bem inchado, do jeito que ele deve ser. Cuidado, viu? Nessa hora que a gente tem que deixar o risoto al dente. Al dente não é cru. No meio dele ele tem que estar com uma pontinha ainda meio branquinha. E a gente só sabe isso experimentando. E é nessa hora que eu vou pegar um pedacinho e experimentar. Ainda precisa de mais uns 2 minutinhos de cozimento. Pronto, já chegou no ponto que a gente precisava. O risoto já está pronto. A gente vai colocar a manteiga. Mais ou menos pode considerar em torno de 30 gramas de manteiga por pessoa. Então, para o que a gente está fazendo aqui, vai em torno de 80, 90 gramas de manteiga. É um pouquinho menos do que eu tenho aqui dentro. Parece um monte, mas não é. Fica calmo, fica tranquilo. Aí, mexo para ela começar a derreter. O cheiro tá uma delícia. No caso, eu estou usando o queijo Parmigiano Reggiano, que é o queijo para a gente fazer a finalização da maioria dos risotos. Não quer dizer todos. Você pode mudar o tipo do queijo, pode usar um Grana Padano, pode usar o Parmigiano Reggiano ou qualquer outro queijo que você goste. Então, eu vou colocar ele lá, estou colocando ele em lascas um pouco maiores, até porque eu quero sentir um pouquinho do pedacinho dele depois. E agora, vou mexer. Aqui, para você ter ideia, eu estou colocando em torno de 40 gramas de queijo, então mais ou menos uns 120 gramas. E olha lá como o risoto ficou bonito e cremoso. Não precisa colocar creme de leite, não precisa de nada disso. Só o
queijo e a manteiga na proporção certa. Se você fizer essa batida aqui no final, ele vai ficar do jeito que deve. E nunca vai mal uma decoração no teu prato. Então, quando você for servir, lembre que a primeira coisa que a gente come é com os olhos. Então, eu vou tirar aqui uma pontinha desse alecrim que eu peguei no meu quintal e servir ele um pouquinho mais bonito. Um bom apetito!